ouvir a voz do Salvador. O nosso cristianismo precisa se parecer com Jesus. Se nós tivermos um cristianismo parecido com a igreja presbiteriana do Brasil, mas que não se pareça com Jesus, tudo isso é nulo. Se o nosso cristianismo se parecer com João Calvino, mas não se parecer com Jesus, tudo isso é nulo. Se o nosso cristianismo se parecer com a igreja evangélica brasileira, mas não se parecer com Jesus, tudo isso é nulo. Então, a gente precisa gastar a energia da nossa vida procurando aspectos na vida de Jesus que a gente possa falar, eu quero viver isso. Lucas capítulo 24, versículo 36, diz assim: falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Eu queria convidar você para orar, para você falar com Jesus alguma coisa que você tiver vontade de falar agora, para colocar o teu coração diante de Jesus e pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele fale contigo, fale comigo, que o Senhor tenha liberdade entre nós. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui como crianças famintas, que sentam-se à mesa dos pais, esperando a refeição, esperando o alimento. Aqueles filhos que sabem que precisam desse alimento para comer, e que eles não têm como produzi-los, mas os seus pais o produzem. Estamos aqui dessa forma, Pai, precisando da Tua palavra, precisando da ação do Teu Espírito. Há alguma coisa em nós que precisa melhorar, Pai. Talvez há muitas coisas em nós que precisam melhorar. Então a gente vem pedir mais uma porção da Tua palavra no nosso coração, pedindo que o Teu Espírito fale, que o Senhor nos torne sensíveis a Ele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, uma vez eu tive um problema muito sério aqui em Porto Velho, muito complicado, muito difícil, e eu saí daqui com a minha vida acabada. Eu era muito jovem, muito garotão, e vários irmãos aqui partilharam comigo daquele tempo, e eu estava com a vida realmente assim, sem expectativa, como tudo tivesse ruído aos meus pés, e eu não tivesse onde pisar, e fui muito acarinhado aqui, fui muito amado aqui, e aí um irmão me levou para Ji-Paraná, e eu fui para uma fazenda lá em Ji-Paraná, e lá eu vivi dias muito, muito desesperadores, aquelas coisas surreais assim, que a gente não imagina, né? E a igreja, se a gente fosse pensar, a igreja de Jesus, ela tinha tudo para naquele momento me chutar, para naquele momento me pisar, para naquele momento me detonar, e a igreja teve uma reação exatamente o contrário. A igreja me acolheu, me amou, me tratou, fez comigo tudo o que precisava ser feito, tanto a coisa dolorida quanto o remédio que precisava passar.
E aí um dia nós estávamos lá, e a esposa do pastor Carlos aqui, a Maria Luísa, que é uma mãe espiritual que eu tenho na igreja, foi aquela mulher crente que depois da minha adolescência me assumiu e cuida da gente até hoje, me trata como filho até hoje. A Nayara tem como vó, é uma pessoa muito importante na vida da nossa família. Eu estava lá na fazenda, lá em Ji-Paraná, e a Maria Luísa chegou. Ela chegou lá e ficou com a gente alguns dias ali, e nós tivemos conversas muito profundas, muito importantes. Eu lembro que um dia a gente sentou na beira de um lago e nós conversamos coisas que eu nunca tinha conversado com ninguém. E eu tenho essa história gravada no meu coração, dentro dessas lembranças, assim, daquilo que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele veio para a cruz, ele veio para morrer na cruz, ele veio para nos redimir, ele veio para nos reconciliar com o Pai, ele veio fazer uma obra na cruz, mas ele veio mais do que isso também, ele veio fazer uma obra nas vidas de pessoas, para que essas pessoas pudessem impactar o mundo. Então, Jesus não veio fazer uma coisa apenas, ele veio ensinar uma coisa, um estilo, uma proposta, uma verdade, e marcar profundamente a vida de 12 homens, sabendo que um deles o trairia. Portanto, eram 11 homens que deveriam explicar ao mundo, a partir da sua própria experiência, aquilo que Jesus veio fazer. E os apóstolos disseram assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que os nossos olhos viram, daquilo que os nossos ouvidos ouviram, daquilo que as nossas mãos apalparam. Ou seja, nós não vamos poder deixar de falar aquilo que a nossa vida experienciou. Jesus é uma verdade tão marcante na nossa vida, que a gente resolveu falar disso, mostrar isso, e era essa a ideia. Era um homem marcando a vida de 11 homens, que depois foi substituído pelo Matias, e esses homens sairiam propagando isso, e até hoje o Evangelho tem marcado as vidas de pessoas, como a que nós vimos aqui no vídeo, ou as vidas de pessoas como nós vimos todos os dias no nosso dia a dia, de coisa que a gente sabe que aquilo só pode ser Jesus. Tem coisa que acontece na vida de algumas pessoas, e tem reações das vidas de algumas pessoas, que a gente não tem outra coisa a pensar: meu Deus, só pode ser Jesus. E é isso que eu tenho insistido para a nossa vida, quando a gente olha nesse tema de aprendendo com os atos de Jesus, para a gente poder olhar para ele e ver algumas coisas. Veja, Jesus havia morrido na cruz, ressuscitado. Os apóstolos estavam assustados, porque já era domingo, morreu na sexta-feira, ninguém sabe o que fazer direito. Jesus falou algumas coisas lá que eram importantes, mas aquilo era difícil para eles entenderem, porque Jesus disse: olha, eu vou morrer, eu vou destruir esse templo, mas 3 dias depois eu vou reconstruir. Passou a sexta-feira toda, o sábado todo, domingo de manhã, umas mulheres chegaram falando que Jesus tinha ressuscitado. Elas tinham ido lá e Jesus não estava lá. Eles saíram correndo, foram lá, os dois não acharam o corpo de Jesus. Mais tarde, 2 discípulos que tinham ido para o caminho de Emaús voltaram para a cidade e falaram assim: olha, nós estivemos com Jesus, ele esteve conosco, nós estávamos caminhando, ele foi lá e falou com a gente. E os discípulos permaneceram aqui dentro de uma casa fechada, meio assustados: o que é que nós vamos fazer? E aí, dentro dessa coisa, eu queria ver algumas atitudes de Jesus aqui, para a gente poder aprender. A primeira é Jesus se fez presente no tempo da dúvida. Jesus se fez presente no tempo da dúvida. Tudo que Jesus fez na vida dos seus discípulos naquele período, era uma coisa muito importante, porque um trabalho tinha sido feito lá no começo. O guri lá de Nazaré havia crescido com outros guris.
Agora ele era o filho do Zé e da Maria, que estava dizendo que era filho de Deus. Ele foi lá e recrutou 12 homens, botou esses 12 homens para viver com eles, ensinou para eles conceitos maravilhosos do reino de Deus, deu exemplo para eles de como é que eles esperavam que as pessoas deviam viver, preparou os seus discípulos para dizer: gente, vocês estão comigo, mas eu quero que vocês tomem consciência de uma coisa: eu vou para a cruz, o que me espera não é a coisa boa, é a cruz. Então, me seguir significa ir para a cruz. Vocês precisam entender que o que está esperando vocês é a cruz. Foi para a cruz, experimentou toda a dor e toda a humilhação da cruz. Os seus discípulos estiveram olhando o seu mestre na cruz. Aquele que dizia ser o Filho de Deus estava passando a mais terrível morte que poderia passar. Eles estavam angustiados, eles estavam sofrendo, eles estavam com dúvidas. E Jesus precisava continuar o trabalho nas vidas deles, porque se eles desistissem naquele momento, era terrível. Tudo que foi ensinado, tudo que foi trabalhado, 3 anos de tempo integral com eles, se desse uma bobeira agora não podia perder. Eles estavam lá, vivendo a sua angústia, vivendo a sua dúvida, vivendo o seu medo. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitado, ele viveu alguns dias entre os homens. Ele foi lá e se apresentou àquela mulher chorando. Ele foi lá e se apresentou àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele foi lá e chamou os seus discípulos. A Bíblia diz que os seus discípulos estavam ali, e ele se apresentou no meio deles para poder trabalhar a dúvida deles, para poder trabalhar a angústia deles, para poder trabalhar o medo deles, para poder trabalhar a insegurança deles. Sabe, irmãos, primeiro a gente precisa aprender isso. Olha, Jesus continua se fazendo presente. Muitas vezes nós somos tentados a imaginar que nós precisamos orar para Jesus vir, porque eu estou passando por uma situação difícil, eu preciso que Jesus venha lá na minha casa, porque eu estou passando por uma dúvida e eu preciso que Jesus venha na minha vida. Jesus já veio, Jesus está presente, o Espírito Santo de Deus é presente na nossa vida. Quando a gente pega a encarnação de Jesus, é o Deus transcendente que resolveu tornar-se imanente, e agora ele faz parte do jeito humano de viver. A gente olha para Jesus e consegue imaginar como que é Deus vivendo é Jesus. Como é que Deus vive até do jeito que Jesus viveu? Por isso que é importante a gente aprender a olhar para Jesus e aprender com Jesus. Jesus tinha a preocupação, ele poderia ter ressuscitado e voltado imediatamente para o céu. Ele ressuscitou e ficou por aqui, porque ainda tinha que fazer um trabalho com seus discípulos. Ele tinha que ensinar os seus discípulos, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Porque Jesus fica preocupado com detalhes das vidas dos seus discípulos. Jesus se ocupa das coisas mais significantes da vida de um discípulo e das coisas mais insignificantes que acontecem na vida dele, e ele imagina que Jesus não está ocupado. Quando ele foi, ele deixou o Espírito, e o Espírito Santo hoje vive intimamente com você. O Espírito Santo sabe de todas as coisas que acontecem na tua vida. O Espírito Santo sabe das angústias mais íntimas e mais profundas do teu coração. O Espírito Santo está presente em todas as realidades da tua vida. O Espírito Santo está presente inclusive naquela hora que dá dúvida, insegurança, medo. E eu preciso, em primeiro lugar, tomar essa consciência: Jesus continua se ocupando da minha vida. Tem gente que fala uma frase, eu sei que essa é uma frase de efeito, não é uma frase, uma afirmação assim, que a pessoa fala assim: Deus deve estar ocupado demais com tanto problema para resolver, não vai se preocupar com o meu problema. Tem gente que às vezes fica imaginando que Deus é uma espécie de presidente da república. Deus
é presente na vida dos seus discípulos em todos os aspectos. Por isso a Bíblia diz que nós nem sabemos orar, mas o Espírito leva para diante do Pai as mais profundas angústias da nossa vida, porque Ele é Deus presente em nós. Eu tenho dúvidas, o Espírito está presente. Eu tenho certezas, o Espírito está presente. Eu tenho angústia, o Espírito está presente. Eu tenho qualquer situação na minha vida, o Espírito de Deus está presente. Eu vou perguntar com muito carinho isso agora, é uma coisa que não é costume a gente fazer, mas eu vou perguntar: amém? Você tem certeza que nas horas das tuas mais profundas angústias o Espírito Santo de Deus está presente? Amém? Irmãos, isso é importante para nós. Isso é importante para nós. Se os discípulos não tivessem certeza que Jesus tinha ressuscitado, como é que seria a vida deles? O que eles iriam pregar? O que eles iriam falar? Eles iriam falar de um cara que eles andaram com ele, mas que o pregaram na cruz e que ele desapareceu, que sumiu o corpo dele. Não, era preciso que Jesus estivesse presente, para que eles pudessem experimentar a certeza. Mas irmãos, há uma outra coisa para a gente precisa aprender ainda desse tópico, ainda nesse tópico, de que Jesus se faz presente na hora da dúvida. A gente precisa se fazer presente na vida dos irmãos. O cristianismo não é um conceito, o cristianismo é uma relação, o cristianismo é uma forma de vida. Eu preciso estar presente na vida dos meus irmãos. Aliás, foi cantada uma música aqui, a primeira música que foi cantada aqui, na vida que eu tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, o eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, que eu tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Muitas vezes, a forma de Jesus se fazer presente na vida da gente é através do outro. É quando o irmão vem orar com a gente. É quando o irmão vem fazer uma visita na casa da gente. É quando o irmão dá uma telefonada para a gente e diz assim: cara, como é que está? É quando aquelas pessoas têm o costume de pegar um telefone, não é muita gente não, mas dizer assim: olha, todos os dias eu oro por alguém, hoje é o meu dia de orar pela tua vida, então quero que você saiba que hoje eu estou orando por você. Isso é Jesus presente. A forma que Jesus tem às vezes de dar um abraço em mim, é através do teu abraço. A forma que Jesus tem muitas vezes de dizer para mim que Ele está presente, é com você estando presente na minha vida na hora que eu mais preciso. Então, no dia que você encontrar um irmãozinho com dúvida na sua fé, os discípulos também tiveram. No dia que você encontrar um irmãozinho desanimado na sua fé, os discípulos também tiveram. A gente precisa aprender a estar com Jesus para dizer assim: eu quero estar com meu irmão, porque o meu irmão pode estar precisando. É muito ruim uma pessoa que vive a sua fé e ela não precisa de ninguém, ela vive a sua fé num cantinho. Mas é também muito ruim aquela pessoa que vive a sua fé e ela nunca procura ninguém para poder dar um apoio, para estar presente, para viver sua angústia como Jesus fez com seus discípulos. Então, eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender que Jesus se faz presente em todos os instantes da minha vida, mas eu preciso aprender a me fazer presente na vida dos meus irmãos. Não dá para fazer presença na vida de todos os irmãos, mas há sempre alguém que nós podemos dizer assim: eu quero ser uma bênção para você. A gente cantava isso, né? Eu quero ser uma bênção para você. Segunda coisa, Jesus se fazia presente na vida daquelas pessoas que tinham dúvida, e Jesus tratava com paciência a sua fraqueza de fé. Primeiro, Jesus se fazia presente na vida daquelas pessoas que estavam com dúvidas, e Jesus trabalhava com paciência na sua fraqueza de fé. O texto diz que Jesus chegou para eles e disse: por que vocês estão perturbados? Isso significa que os discípulos estavam perturbados, agoniados, com dúvidas. E por que sobem dúvidas no vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque o espírito não tem carne nem osso, como vedes, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Jesus estava ali, estava entendendo que aquelas pessoas já tinham visto muitos milagres,
aquelas pessoas já tinham acompanhado em muitas situações, aquelas pessoas já tinham experimentado as mais diferentes situações da sua vida, mas agora eles estavam precisando de algo mais, eles estavam precisando ter certeza, porque a fé estava enfraquecida, e Jesus vai lá e apresenta as marcas nas suas mãos e nos seus pés, e Jesus fala para eles: gente, experimenta, toca, porque vocês não poderiam tocar um espírito, mas toca aqui, que é para vocês verem. Ainda ontem nós estávamos conversando sobre isso. O corpo, hoje na classe Catecúmenos também, o nosso corpo glorificado, a gente não tem uma imagem real de como vai ser, mas nós já sabemos que não é um espírito, não é algo etéreo, não é algo intocável, porque Jesus ressuscitou, estava com seu corpo glorificado, mas ele foi lá para tratar com aqueles discípulos e disse: gente, experimenta. Eu sei que às vezes vocês precisam experimentar para poder crer, então experimentem, toquem aqui, porque em muitos momentos Jesus precisa fortalecer a nossa fé. Irmãos, a melhor maneira de fortalecer a nossa fé é a prova. A melhor maneira de fortalecer a nossa fé é a experiência. A melhor maneira de fortalecer a nossa fé é a angústia da cruz. Quando os discípulos passaram pela angústia da cruz, tudo estava mais ou menos claro, conceitualmente estava mais ou menos definido. Quando eles passaram pela angústia da cruz, agora estava faltando alguma coisa, e Jesus vai lá para poder fazer com eles: gente, toca aqui, experimenta, experiencia. Eu quero que você experimente isso. Jesus continua fazendo isso com a gente, sabia? Jesus permite às vezes que um assalto monstruoso desse aconteça, e quando acaba a gente fala, vem aqui na frente e fala assim: Deus nos livrou. A gente passa por experiências muito complicadas às vezes, que é para poder aumentar a nossa dependência de Jesus. Quando nós passamos por essas angústias, é o Espírito Santo trabalhando o nosso ser, às vezes nos humilhando e nos colocando no pó, para que a gente possa experimentar que nós somos falhos, que nós somos pequenos, que nós precisamos ser quebrantados, que nós precisamos ser moídos, que nós precisamos ser quebrados. Às vezes, fazendo a gente passar por extrema angústia, como a doença de um filho, como a doença de um cônjuge. Às vezes fazendo a gente passar por um acidente terrível, uma situação terrível, e o Espírito Santo vai lá e vai trabalhando o nosso coração com carinho, com cuidado, para poder dizer: olha, experimenta, toca. Às vezes você quer ficar só cantando, às vezes você quer ficar só indo na igreja, às vezes você quer ficar só fazendo algumas coisas espirituais, mas às vezes eu preciso que você experiencie, eu preciso que você toque, eu preciso que você veja, porque você só consegue ver na hora que você passa pela prova. Então, em muitos momentos Jesus vem tratar com muito carinho a nossa fraqueza de fé. Às vezes, irmãos, algumas pessoas estão precisando serem tratadas. Algumas pessoas estão precisando ser ensinadas. Algumas pessoas estão precisando serem visitadas, cuidadas, oradas, não sei se existe essa expressão. Às vezes algumas pessoas estão precisando que a gente vá lá em nome de Jesus para ajudar a cuidar da sua fé, porque a sua fé está fraca, a sua fé está frágil, e Deus não quer usar só pastor, e Deus não quer usar só presbítero, e Deus não quer usar só líder de célula, e Deus não quer usar só professor de escola dominical. Muitas vezes Deus quer usar o irmãozinho, a irmãzinha, sem ninguém saber, para poder ir lá ajudar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está fragilizado na sua fé, e a pessoa vai lá para poder dizer assim: fulano, experimenta, vem experimentar comigo, vamos orar, vamos orar. Aliás, irmãos, eu vou aproveitar para fazer isso. Qual foi a última vez que você se propôs a ir orar com alguém? Se eu pedisse agora, nós íamos passar uma vergonha medonha. Se eu pedisse quantos irmãos aqui no último mês se propôs a fazer uma oração com alguém,
a gente ficar com vergonha. Porque às vezes nós não queremos nos colocar como no instrumento de Jesus para ir cuidar. Jesus foi lá cuidar com carinho, se fez presente, cuidou, e terceiro, comeu com eles. Comer para o judeu, como um monte de cultura é assim, comer é alguma coisa mais do que comer. Comer é celebrar a comunhão. O texto diz que que as pessoas estavam muito alegres. Jesus já tinha apresentado, tinha colocado as mãos para eles tocarem, mas o texto diz assim: e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe. Apresentou um pedaço de peixe. Mas aí tem um manuscrito posterior que diz assim: e um favo de mel. Então, quem não comia peixe podia comer só o mel lá, né? Apresentou um peixe e apresentou um favo de mel. E o texto diz que Jesus comeu com eles. Lá no São José, todas as vezes que meus irmãos moravam fora, eu não via a hora deles chegarem de férias. Quando eles chegavam de férias, o Roque chamava para jantar na casa deles. E eu achava maravilhoso, porque eu era criança e a janta normalmente era uma janta melhor do que lá em casa. A coisa lá em casa era meio complicada. Então a gente ia lá para a casa do Roque para jantar, porque quando alguém vem de fora, a gente convida para jantar. E até hoje o Roque continua fazendo a mesma coisa. Quando a gente chega lá, ele vai lá preparar um jantar. É verdade que hoje ele já prepara um jantar, um almoço, porque a gente faz os dias lá, né? Alguns irmãos aqui já tiveram a oportunidade de comer lá na casa do Roque. Aí a gente vai para a casa do Jair e o Jair fica pedindo um jantar, porque são aqueles irmãos queridos de infância da gente que partiram para dizer assim: vamos comer juntos. Para o judeu isso era muito mais sério, só comia junto quem tivesse comunhão. A ideia aqui é: eu estou com vocês, gente. Não pensem que acabou, não pensem que eu virei um espírito. Eu estou com vocês. Eu sei que vocês estão meio desanimados, mas eu estou com vocês. Eu estou comendo o mesmo pão que vocês. O que é que tem para comer? Farinha? Traz a farinha, vamos comer. É peixe? Traz o peixe, vamos comer. O que é? Eu vou comer com vocês. Eu não me transformei num outro. Eu não me transformei em alguém que foi embora e está distante de vocês. Eu vim viver a realidade de vocês. O tabernáculo de Deus com o homem continua. Eu estou com você. Eu como do teu alimento. Eu como da tua realidade. Eu estou com você. Aliás, Jesus já havia prometido isso: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estou com você. A palavra companheiro é isso, é aquele que come do mesmo pão. Jesus estava dizendo para ele: companheiro. A palavra companheiro agora ficou meio complicada, né? Mas o que Jesus estava querendo falar aqui era: gente, eu estou com você. Eu quero que você entenda isso. Eu estou com você. Nós precisamos aprender isso. Jesus continua conosco. Nós precisamos estar com o outro. Eu preciso aprender com Jesus. O meu cristianismo não pode ser um cristianismo individual. O meu cristianismo não pode ser um cristianismo que eu olho para Deus e digo: Deus meu, Pai meu que estás no céu, santificado seja o teu nome. O meu cristianismo não pode ser um cristianismo egoísta. O meu cristianismo não pode ser um cristianismo que eu me preocupo com a minha realidade, não tem nada a ver com a tua vida e você não tem nada a ver com a minha vida. Aliás, isso é uma coisa importante para a gente aprender lá em Atos capítulo 4. Lá em Atos capítulo 4 ele diz assim, que as pessoas da igreja de Jerusalém, eles estavam entendendo o que era o cristianismo, e que o cristianismo era uma negação do egoísmo, desse movimento que se faz em direção a si mesmo, para poder se preocupar com o outro, porque ele diz assim, tudo lhes era comum, porque não havia nada que era exclusivamente seu, porque eles tinham uma só alma. Eles tinham uma só alma. Cristianismo não rima com egoísmo. Cristianismo não rima com individualismo. Eu preciso aprender a estar com o outro. Eu preciso comer o pão do outro.
Eu preciso aprender a ir lá no outro para dizer: eu estou presente, vim te ajudar e quero vivenciar a realidade que você está vivenciando. Sabe como que é a melhor maneira de medir como é que é isso na nossa igreja? É só olhar a tua vida. O tanto que você se preocupa com o outro, o tanto que você cuida do outro, o tanto que você visita o outro, o tanto quando alguém estiver doente você vai lá para visitar, o tanto que você ora com o outro. É assim que é a nossa igreja, é o tanto que você é. Porque tem alguns irmãozinhos que eles nunca fazem, mas no dia que eles adoecem fica reclamando porque ninguém foi lá. Eles nunca visitam, mas no dia que eles precisam ficam reclamando porque ninguém foi lá. Claro, vai mesmo. Não vai mesmo. Porque cristianismo não é aquilo que o outro vive e nem aquilo que a verdade é dita lá longe. O cristianismo é aquilo que eu creio e que eu vivo. E aí eu penso: meu Deus, será que eu sou crente? Você é crente? Jesus ensinou para os seus discípulos, e depois que morreu, ele continuou ensinando que era para os discípulos aprenderem a fazer aquilo, para que aquilo chegasse até nós, para que a gente possa ensinar para a outra geração. A outra geração vai ser uma geração de crentes comprometidos com Jesus, que se fazem presente na vida dos irmãos, que ajudam os irmãos na fraqueza da sua fé, que partilham a realidade que o irmão estiver vivendo. Isso é cristianismo. No dia que a Maria Luísa chegou lá naquela fazenda, que alguém chegou com o carro e tinha uma entrada assim, e alguém chegou com o carro, e eu vi a Maria Luísa saindo daquele carro, eu quase morro de chorar. Quase morro de chorar. Muita vergonha, mas muita emoção. A emoção de ver alguém sair daqui de Porto Velho para ir em Ji-Paraná, para poder me cuidar. O nome disso é cristianismo. Sabe, irmãos, eu quero propor para o teu coração hoje, em nome de Jesus, abra o teu coração para deixar o cristianismo acontecer, para você receber. Mas abra o teu coração para dizer: Senhor, eu preciso aprender isso contigo. Eu preciso aprender isso contigo. Eu quero ser mais sensível ao meu irmão, assim como o Senhor foi aqueles discípulos cheios de dúvidas. Esses dias eu estava ensinando a Bíblia, um grupo de discipulado tem lá em casa, e uma amiga minha me perguntou uma coisa, eu fiquei pensando: meu Deus, quanta gente ainda assim, né? Ela perguntou assim, só uma pergunta: a Bíblia foi escrita depois que Jesus nasceu? Meu Deus, tem tanta gente nesse mundo que ainda não conhece as coisas de Jesus. Nós somos os discípulos de Jesus, que agora ele diz assim: gente, eu vim fazer com vocês. Eu estou fazendo todos os dias. Às vezes vocês não prestam atenção, mas eu estou fazendo todos os dias, cuidando de detalhes da sua vida, estando presente nas coisas mais íntimas da tua vida. Agora eu quero que você saia daqui e vá fazer nas vidas dos outros, porque aí vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Vamos orar? Quem sabe hoje você pode assumir no coração a disposição de dizer assim: Pai, essa semana eu quero viver um cristianismo mais prático. Não um cristianismo que crê apenas, não um cristianismo do templo apenas, um cristianismo que sai, faz-se presente, trata com carinho e partilha da experiência do outro.